Olá, aqui é o Dr. Marcos Início da Clínica Odontológica AMA e nesse vídeo eu vou falar com vocês tudo sobre os implantes dentários. Aqui na Clínica AMA a gente já realiza esses implantes dentários desde a sua fundação, que foi há 18 anos atrás, e é uma forma bem segura de repor os seus dentes perdidos. Muitas pessoas, quando perdem os dentes, acabam tendo dificuldade em sorrir, em comer, em falar e ter uma vida social legal, porque fica sempre com medo do que vai acontecer quando ela sorrir ou quando ela for falar. Então ela se retrai muito por conta disso. E já tive diversos pacientes que trataram aqui, que chegaram aqui até tímidos, quando iam sorrir tampavam a boca, ou quando chegaram muito sérios, nem sorriam e tal, e depois dos implantes eles melhoraram esse aspecto, né, ranzinza, vamos dizer assim, e começaram a ficar um pouco mais tranquilos e com um sorriso mais frouxo. Assim, eu já tenho várias pacientes, eu estou lembrando de uma aqui agora muito específica, eu gosto muito, que ela chegou aqui, parecia ser muito brava, hoje é uma das pacientes mais brincalhonas que eu tenho. Isso depois dos implantes dentários. Então faz muita diferença a gente estar bem com o nosso sorriso. Os implantes dentários não são só para quem perdeu todos os dentes e está precisando usar às vezes uma dentadura. Muitas vezes a perda de um dente pode também ser reposto. Esse dente pode ser reposto pelo implante. Então, tanto pessoas que perderam um dente quanto pessoas que perderam mais dentes e até gente que perdeu todos os dentes podem usufruir do implante para recuperar a condição que eles tinham antes, de condição de todos os dentes. Então, existem vários tipos e formas de se tratar quem perdeu dentes e varia de acordo com quais os dentes que foram perdidos, quantos dentes foram perdidos. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar do protocolo, da overdenture. Isso eu vou deixar para falar mais no final, eu vou mostrar as diferenças de tudo nesse vídeo, justamente para esclarecer todas essas dúvidas. Então, se você perdeu um dente, perdeu vários dentes, acabou de perder o dente ou estava a perder algum dente, ou se você perdeu há muito tempo e acha que não tem mais jeito de fazer, ou acha que dói muito, ou... Cara, esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas sobre os implantes. Mas antes da gente entrar no tema dos implantes, eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa história, como que essa clínica começou. Eu falei com vocês 18 anos atrás, você fala assim, nossa, mas que cara de novo, né? Como é que não tem 18 anos de formado? Realmente eu não tenho, mas eu venho de uma família de dentistas. Então meu pai é dentista, minha mãe é dentista, e eles juntos com alguns parceiros montaram essa clínica há 18 anos atrás. Na época eu nem pensava em qual profissão que eu ia fazer, como é que isso que eu ia estar aqui hoje falando isso para vocês. Então não começou comigo. Hoje eu estou aqui há 10 anos, na verdade, e isso eu consegui ver e aprender muito com eles, e agora nós estamos aqui tentando passar para os pacientes com esse vídeo como que isso tudo começou, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho da história da clínica e por que essa clínica começou e por que começou há 20 anos atrás, e não há, sei lá, 40 anos atrás, quando os meus pais formaram. Nem sei se foi 40, se eu tiver exagerado, eles vão ficar meio bravos comigo, mas tá bom. Então é o seguinte, há 18 anos atrás, meu pai e minha mãe eles estavam trabalhando em um consultório, em uma outra clínica. Nessa clínica, cada um era responsável pelo seu consultório, mas o meu pai ele tem um temperamento assim um pouco, como é que eu vou falar, difícil, né? Hoje melhorou muito, mas até algum tempo atrás era mais complicado. E ele vivia brigando, e aí minha mãe ficava desesperada, achando que ele ia infartar a qualquer momento, tanto que ele brigava lá na clínica, querendo melhorias, querendo investimentos, querendo trazer as pessoas para investirem mais na clínica e tal, e fazer uma série de mudanças que ele queria, e não conseguia, porque as pessoas, sei lá, não queriam e tal, e aí ele resolveu montar a própria clínica. Eu falei que o temperamento dele é difícil, não com os pacientes, tá, gente? Isso mais internamente, que com os pacientes adoram.
Mas o que acontece? Ele sempre foi muito exigente, muito chato, só que aquele chato pro lado bom, exigente. E aí ele sempre foi também muito organizado e chato com essas questões, então a clínica foi fundada dentro disso, assim. Ela é uma clínica rigorosa com os atendimentos, rigorosa com a biossegurança e como as coisas têm que andar e como tudo funciona. E em cima disso veio sendo construída e melhorada. Nós começamos aqui nessa casa onde nós estamos hoje, há 18 anos atrás. Meu pai estava muito insatisfeito em estar lá, tentar fazer mudanças e não conseguir implementar. Minha mãe achava que ele ia infartar a qualquer hora. Então, assim, a solução foi a Clínica AMA, que a gente conseguiu. Eu falo a gente, tá, gente? Porque é uma clínica, é uma empresa familiar, então eu sinto que tudo isso que foi construído, eu participei também, mas nem sempre. Antes de mim, que isso aconteceu, tá bom? Mas assim, a gente resolveu, né, todos esses problemas com a Clínica AMA, então nós pudemos fazer todas as mudanças, implementar as mudanças, fazer tudo aquilo que meu pai sonhou na época, a gente conseguiu implementar aqui. Então a gente conseguiu ser rigoroso com a biossegurança, organizado com relação à parte financeira, com relação à parte de gestão da clínica, organizados com relação à parte de agendamento, tudo dentro do software, tudo sempre lembrando os pacientes das clínicas. A gente conseguiu colocar isso dentro de uma clínica. E hoje nós, depois ainda de 18 anos de melhorias e mudanças, nós estamos aqui oferecendo, além disso tudo que já veio sendo construído, sei lá, 18 anos atrás, também com essa minha experiência, com essa, assim, que as pessoas mais novas, elas têm um pouco essa questão da inovação com elas. Então eu trouxe esse gás novo e essa inovação. A gente hoje junta a experiência do Dr. Joaquim, né, do meu pai, e a inovação e as tecnologias e as coisas que nós temos mais novas aí no mercado que vieram assim comigo, vamos dizer assim, nesses últimos 10 anos. Então hoje a gente consegue conciliar essas duas coisas e assim, estamos no céu, assim, estamos muito felizes como que a gente está funcionando hoje. Então eu convido vocês todos a virem e fazerem uma visita pra gente. Então vamos falar agora sobre os implantes. Então é o seguinte, quando a gente quer colocar um quadro na parede, o que a gente precisa fazer? A gente vem, faz um furo na parede, coloca ali como é que chama aquele? Uma bucha. Isso. Colocamos ali uma bucha na parede, colocamos um parafuso, e em cima daquele parafuso colocamos um quadro, né? Todo mundo quer o quadro na parede, mas ninguém entende, às vezes, como que isso dentro da odontologia, dentro do implante, como é que isso funciona. Então deixa eu explicar para vocês. Primeira coisa que a gente faz é ir para a fase cirúrgica, que é a fase em que a gente vai fazer o furo na parede. No caso não é na parede, é na região onde a gente vai colocar o dente. Então a gente faz um furo no osso. Fazendo esse furo no osso, a gente vem e coloca uma bucha, que basicamente é o implante. Então o implante é um parafuso que ele faz o papel da bucha, vamos dizer assim, porque ele vai ficar ali dentro do osso e depois vai ser parafusado ali um parafuso dentro desse parafuso. Então é por isso que eu estou falando que é bucha. Ele parece mais um parafuso, mas ele faz esse papel da bucha, que é ele que vai estar em contato com a parede, ou seja, com o osso. E aí a gente vai colocar ali dentro um outro parafusinho, tá? Que muitas vezes são alguns componentes, que não vale a pena a gente detalhar quais são esses componentes, mas entre esse parafusinho, em cima desse parafusinho a gente pode pendurar o quadro, ou seja, a gente pode colocar agarradinho ali o dente. Isso quando é um dente só. Quando são mais dentes, você imagina, se tem um quadro muito grande, muito pesado, você não vai colocar ele em um parafuso só. Muitas vezes você vai ter que colocar vários parafusos. No nosso caso, quando a gente quer recuperar, sei lá, 3 dentes ou 4 dentes numa região, às vezes a gente coloca 2 parafusos. E aí a gente coloca 4 dentes amarrados ali, grudados ali naqueles 2 parafusos. Isso a gente chama de ponte. Então a gente tem ali 2 implantes que são os pilares e a gente faz ali a ponte, né? E os dentes vão estar unindo aqueles 2
implantes e os dentes vão estar ali bem presos. Uma outra coisa que a gente faz é quando o paciente perdeu todos os dentes. Em vez de usar uma dentadura removível, a gente pode colocar 2 implantes, colocar um botãozinho, igual aquele botãozinho de roupinha de neném, que você aperta, ele trava, e aí quando você puxa, ele abre mais forte um pouquinho, ele abre. Então a gente coloca esses dois botõezinhos, um lado do botão no implante e um lado do botão na dentadura, e essa dentadura fica uma dentadura abotoada. Isso é uma possibilidade, isso com 2 ou 4 implantes com esses botõezinhos. Uma outra possibilidade é também a gente fazer uma prótese e ela ser fixa em 4 implantes, 4 a 6 implantes, dependendo do que a gente planejar. Mas hoje a gente tende a fazer menos implantes, então a gente tem usado 4 implantes. Então a gente coloca 4 implantes ou na parte de cima, ou na parte de baixo, ou nas duas partes. Coloca os 4 implantes e aí apoia esse quadro grande, né, nesses 4 implantes, ou seja, a gente coloca todos os dentes apoiados nesses 4 implantes. Eles são fixos, você não vai conseguir remover em casa. Então você vai higienizar, mas a única pessoa que consegue tirar aquilo é o dentista, com as chavinhas especiais que nós temos aqui. Então vamos lá, eu falei com vocês de 4 formas que a gente tem. Quando perde um dente, a gente coloca o parafuso e o dente, aquele dente ali. A gente tem, quando a gente tem perda de 3 ou mais dentes, assim, em uma região, a gente coloca 2 implantes e une esses 2 implantes com os dentes, e aí faz 3 ou 4 dentes nesses 2 implantes. Ou a gente faz 4 implantes abotoados, ou 2 implantes abotoados, né, e faz essa dentadura abotoada. Ou a gente faz 4 implantes com ela fixa, né, e aí o paciente não tira e põe, ele fica lá. Qual que é a indicação? Então, dessas 4, perdeu um dente só, é essa primeira que eu falei. Perdeu 3 dentes, aí talvez já seja essa segunda. Perdeu todos os dentes, aí a gente tem essas duas opções, de fazer ela abotoada ou de fazer ela fixa. Quando é que eu falo para fazer uma e quando é que eu falo para fazer a outra? Vai do paciente, mas vai também da indicação. Por quê? Porque tem paciente que às vezes perde os dentes muito cedo, então tá ali, sei lá, com seus 40 anos e quer uma coisa fixa para ficar mais tranquilo, ele vai só higienizar em casa e tal, consegue higienizar, tem uma destreza motora melhor. Tem paciente que tem 80 ou 90 anos, esses pacientes às vezes não vão ter uma destreza para limpar isso em boca. E aí é melhor fazer abotoado, porque consegue ele mesmo tirar, ou o cuidador tirar, limpar e voltar com essa prótese em boca. Então a gente tem essas 4 opções. E basicamente é isso. Agora, uma coisa que eu gosto de explicar também para os meus pacientes é o seguinte: quando a gente coloca um parafuso na parede, imediatamente a gente pode pôr o quadro. Isso não é assim na maior parte das vezes isso não é assim quando a gente vai falar de implantes. Muitas vezes a gente tem que colocar os implantes, esperar aquele implante ali cicatrizar, o termo correto é osteointegrar, mas basicamente é esperar ter uma cicatrização daquele implante ali para a gente poder colocar um peso em cima dele, ou seja, colocar um dente que vai estar mordendo coisas, vai estar recebendo pressão, vai estar recebendo forças. Então basicamente é isso, o processo normal é esse, a gente faz um furo, coloca a bucha, espera ali algo em torno de 6 meses, faz um piquezinho ali para expor o implante, coloca um cicatrizadorzinho, que é um outro parafusinho ali, e aí a gente molda e manda fazer esses dentes em laboratório. Os dentes chegam pra gente e a gente parafusa esses dentes ou cimenta esses dentes, que é o termo que a gente usa, mas é uma colazinha. A gente cola esses dentes nos parafusinhos que ficaram expostos ali. Então, basicamente, é esse o processo. E aí surgem várias perguntas e surgem vários mitos assim, de coisas que não acontecem. Que às vezes aconteceu em um caso ou outro, mas as pessoas reproduzem isso muito.
né? Eu costumo falar que quem faz e tem uma experiência negativa, fala para 10 pessoas. Quem faz e não sentiu nada, às vezes não conta para ninguém, nem que fez, né? Então, tem muita essa questão de todos os pacientes que chegam aqui para fazer implante perguntam, mas e aí, dói? Dói muito? Eu fiquei sabendo que dói demais e tal. E assim, vou te ser bem sincero, eu não tenho tido problema de dor, nem durante a cirurgia e nem durante o processo de pós-operatório. Por quê? Hoje o paciente está anestesiado, ele vai tomar as medicações todas no pós-operatório, e a cirurgia é uma cirurgia bem rápida, não é uma cirurgia muito demorada. Então o pós-operatório acaba ficando bem tranquilo, sem dor. Então o primeiro mito aí que existe é a implante dói demais, porque você imagina furar e botar um parafuso dentro do seu osso. Na verdade não, porque o osso ele não é inervado, esse osso que a gente trabalha. Então a única região que é mais sensível é a gengiva. A partir do momento que a gente anestesia, a gente pode colocar o implante sem o paciente sentir dor nenhuma. Então a questão de dor é isso, a gente não tem dor durante o processo de cirurgia e nem do processo de pós-operatório. Então uma outra pergunta que os pacientes me fazem muito é com relação à rejeição dos implantes. Na verdade, o implante ele não é rejeitado, o implante usa um material que chama titânio, um tipo de metal super nobre que o nosso organismo aceita muito bem. Então, na verdade, se a gente coloca o titânio no nosso corpo tende a abraçar o titânio, grudar no titânio. Então não tem rejeição. O que acontece é falha. Os implantes eles podem falhar, cerca de 1% dos implantes falham. Então a gente pode ter uma falha de implante, que muitas vezes o paciente entende isso como rejeição, mas não é uma rejeição. E essa taxa de falha é uma taxa muito baixa, um implante muito seguro. Você imagina, menos de 1% dos implantes eles falham. E quando falham também não é nenhum problema grave. A gente remove o implante e recoloca um outro implante. Não quer dizer que aquela pessoa, o implante em mim não dá certo. Não existe isso. Então se falhou um implante, a gente simplesmente tira e coloca um novo implante. Isso não é um problema. Então a gente não tem problemas com rejeição ou com perdas de implantes frequentes dentro do consultório. Isso é um outro mito também que muitos pacientes chegam e falam com a gente, tá bom? Uma outra coisa que os pacientes querem saber sempre é quanto tempo dura um implante, qual a vida útil do implante. Verdade que os implantes foram feitos para durar anos e anos e anos e talvez até a vida toda. Esses implantes são acompanhados, a gente tem implantes aqui com mais de 20 anos. Então assim, por que eu falo mais de 20 anos se a gente só tem 18? Porque o Dr. Joaquim, antes de montar a clínica aqui, você lembra que eu falei com vocês que ele atendia em um outro local? Pois é, desde antes ele já fazia implantes e esses implantes chegam pra gente às vezes trocar uma prótese ou a pessoa acaba quebrando ou quer trocar a prótese porque surgiram novos materiais e a gente troca o quadro, vamos dizer assim, a gente não precisa trocar o parafuso porque eles duram para sempre, em muitas das vezes. Mas o que acontece esses implantes foram feitos para durar. Eles podem vir perdendo o osso com o tempo e você vir mais para frente ter que trocar os implantes? Pode sim, não é uma coisa comum, mas pode. Então a gente vai acompanhar esses implantes radiograficamente e num futuro, sei lá, depois de 10, 15, 20 anos, pode ser que você tenha que trocar o implante, mas não é uma coisa provável, tá? Muitas das vezes a gente não precisa trocar. Beleza? Então essas três coisas são as coisas principais aí que os pacientes me perguntam, que é com relação à rejeição, com relação à dor e com relação a quanto tempo dura. Uma outra pergunta também que eu recebo muito é com relação ao preço. Eu não vou falar de preço exatamente quanto custa, como é que funciona essa questão do valor aqui nesse vídeo agora, porque eu não acho que é legal, até porque eu quero que esse vídeo dure muitos anos e eu não sei se o valor vai mudar, sei lá, daqui a 6 meses, daqui a 1 mês, então faz valor aqui não faz muito sentido. O que eu posso falar para você é o seguinte: durante esse processo em que muitas vezes você vai fazer a cirurgia de implante, aguardar 6 meses e depois fazer a prótese sobre o implante, o que acontece? O que a gente faz aqui na Clínica AMA? Por exemplo, você quer fazer um implante, a gente consegue às vezes, como você vai ter que esperar 6 meses até fazer a prótese,
A gente parcela aquela cirurgia em 6 vezes. Aí chega na hora de fazer a prótese, a gente parcela em mais algumas vezes, dependendo do caso. Então a gente chega a parcelar em até 36 vezes. Então isso, hoje o implante, ele não precisa mais ser uma coisa que não precisa mais ser só para um ou só para outro por conta da questão financeira. Hoje o implante realmente a gente consegue que seja para todo mundo. Uma dica que eu dou às vezes para alguns pacientes, às vezes falam assim, mas eu tenho vários implantes para fazer, vai ficar muito caro e tal. Eu falei, olha, começa com um implante, porque se você começar, um dia você termina. Agora, se você nunca começar, você nunca vai terminar. Então, muitos pacientes aqui começaram fazendo 1, 2 implantes e aí foram fazendo os implantes quando vê, o tratamento já está todo pronto e o paciente está super satisfeito. Então, a minha sugestão é, se você perdeu um dente, se você perdeu mais dentes, quanto antes você fazer melhor. Porque, além dessa questão financeira, tem uma outra questão, que é, quanto mais tempo você passa sem o dente, ou sem os dentes, o seu osso ele vai ficando cada vez mais fino, cada vez mais delgado, vai ficando cada vez menor e cada vez fica mais difícil de fazer o implante. Então pode ser que a gente tenha que fazer enxerto, pode ser que a gente não consiga fazer o implante, pode ser que a gente tenha que fazer cirurgias mais complexas do que seria se você assim que perdeu o dente fizesse o implante. Então não deixe o tempo passar, porque os prejuízos também de não fazer o implante são muito maiores, os custos vão ser muito maiores pelo prejuízo de você não fazer os implantes do que você fazer o implante imediatamente após a perda do dente. Ou ficou sabendo que vai ter que tirar um dente, tal, já tirar o dente e fazer o implante, isso também é possível. Uma outra coisa que me perguntam muito é com relação eu queria fazer um implante, mas já saí com dente, tem jeito? Tem jeito. É garantido? Não é garantido. Varia muito de acordo com como que acontece a cirurgia, se vai dar travamento, alguns detalhes técnicos do que vai acontecer dentro da cirurgia. Se tudo acontecer idealmente como a gente gostaria dentro da cirurgia, a gente muitas vezes pode já fazer a prótese provisória já na mesma hora. E o paciente já sai daqui com dente. Muitas vezes a gente se programa para fazer isso. Então, às vezes o paciente perdeu um dente aqui da frente, um dente só, e a gente quer repor aquele dente. Eu não quero que o paciente fique sem nada ou fique usando uma prótese removível. Então, muitas vezes, a gente já programa de tirar o dente que ele perdeu, colocar o implante, já faz enxerto, coloca uma gengiva mais gordinha ali e já faz o provisório, ele já sai daqui com o dente preso no implante, ou seja, já sai com um quadro na parede. Não é o quadro mais bonito, mas já está enfeitando ali, depois vai chegar o quadro bonito. Então assim, e aí preferencialmente depois de 6 meses. Então basicamente, você pode sair já com o implante funcionando e com o quadro na parede, mas não é sempre que isso é possível. Muitas vezes, quando o paciente tem a perda total dos dentes, isso também é possível. Em às vezes 3 dias, 4 dias, a gente consegue entregar já a prótese fixa para o paciente. Muitas vezes a gente já consegue aquela prótese abotoada que eu falei, também já entregar no mesmo dia da cirurgia. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer em 100% dos casos. Beleza? Então tem que ser realmente avaliado e ver se o seu caso é possível de tratar dessa forma, que a gente chama de carga imediata, que é colocar o implante e já colocar ele para receber essa carga da mastigação. Pessoal, depois de tudo isso que eu falei, dos benefícios, de por que você não precisa mais esperar, de por que você não pode ficar esperando e deixando para depois, os problemas que você vai ter por não fazer, eu queria te fazer um convite. Deixa aqui embaixo o seu e-mail, seu telefone e o seu nome. Nossa equipe vai agendar um horário para você, para a gente estudar o seu caso e entender melhor do que você está precisando para que você volte a sorrir o mais rápido possível, para que você volte a se alimentar bem, volte a ter uma vida social ativa legal e para que você tenha todos esses benefícios que a gente já conversou durante o vídeo. Beleza? É só deixar o contato